Olhem para essa revelação que eu estou mostrando para você aqui. Essa figura. Eu tenho aqui Apocalipse, capítulo 1, versículo 12 e 13. E o que você está vendo aqui, está entendendo aqui? Eu vou ler para você. Para nós fecharmos com chave de ouro essa festa da Menorá, da Hanukkah, a festa das luzes. Apocalipse 1, 12 e 13. Vai nos ensinar assim: Kai epistrepsan leipen ou iepen, acho que é iepen, creio que seja iepen ou lepen ten posen retize la lei metiemokai epistrepsas eidon repta lignias ou lignias crisas. Versículo 13. Caien en mesonton, lignion, homoios, huion, antropo, enden dimenon poderen kai perizomenon prostois, mastois onen, crisan. Sabe o que João está falando aqui? O que ele está mostrando para cada um de nós? Você tem noção do que o João em Apocalipse está nos revelando? Ele está dizendo assim: voltei-me para ver quem falava comigo. E voltando, eu vi 7 candeeiros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros de ouro, um semelhante a filho de homem. Um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Voltemos agora ao candelabro de Hanukkah, que é o braço central. Quem é o braço central lá da Hanukkah? O número 4, lembra? Que representava, não é? O quê? O Espírito do Senhor. No meio da Menorá, o número 4 representava o quê? O Hakodesh. Quem está no meio aqui é o Yeshua, é o Yahushua, é Jesus. No meio dos 7 candelabros, representando os 7 Espíritos de Deus, o que está no meio é Jesus. Beleza? Por que será isso? Lembra que ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem estiver em mim não estará em trevas, não andará em trevas. Beleza? Em Apocalipse também, capítulo 5 e versículo 6, nós vamos ver assim: Caiendon mesoton, tronou kaiton, tessaron zon kai, em mesonton presbiterion, amionestecos, rou, Epamenon ekon, kerata repta kai, optalmos repta hoi, eisin, ta repta pneumata to, tel apestaumenoi, espassanten gen. Ou seja, então vi, ele vai dizer de novo, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, o cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então João tem a visão, agora, de forma simbólica, do animal, do cordeiro, fazendo referência, remetendo ao sacrifício com os cordeiros lá no templo, não é? Com 7 chifres, com 7 olhos, ok? Aqui o cordeiro está no centro, ao redor, os 7 Espíritos representados pelos 7 olhos e pelas 7 lâmpadas, ok? E pelos 7 chifres. Então, agora no Apocalipse capítulo 4, dá uma olhada. Sempre há essa numerologia, não é? Do 7 representando os 7 Espíritos de Deus. O cordeiro como animal, 7 chifres, 7 olhos, ok? Sempre o número 7 e ele no meio.
No Apocalipse capítulo 4, versículo 5, então vi no meio do trono dos 4 seres viventes, e entre eles os anciãos, de pé, o cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres de novo, bem como os 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Você ouviu eu ler aqui 2 vezes, João viu o cordeiro com 7 chifres, 7 espíritos, os olhos, tudo ligado ao número 7, ok? Agora, dá uma olhada em Isaías 53, capítulo 7, que está lá em hebraico assim, né? Unigas verhuna ener velor viftar piv kasef latevar yuval ukregel lifnel gozezran neilamar velor iftar piv. O que a gente vai ver lá no Isaías 53 e versículo 7? Você consegue ler aí na sua casa com a sua Bíblia? Nós vamos ler assim: ele foi ferido, ele foi oprimido, aflito, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro levado ao matadouro, e como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Você deve estar se perguntando o que a menorá, o candeeiro, tem a ver com o cordeiro. O Apocalipse coloca o cordeiro, né, junto com os 7 Espíritos de Deus. Ok? Isaías capítulo 11, versículo 2, diz: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, entendimento, o Espírito de conselho e poder, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então, 7 Espíritos de Deus. Ok, pessoal? Não é? 7 Espíritos de Deus. Como Deus, ele é maravilhoso. Isaías 61 também, do versículo 1 ao 3, que eu já li: Ruá Adonai Adonai Alai, não é? Ian Mashai, ou Ian Mashia, Adonai Yoti Levaser Anavin, Shela Ganil, Lahavosh, Lenishe Berer Levi, Likirol Lechevuin, perdão, Deror Vela Asurin, Pecar Oar, não é? Adonai, ou seja, o Espírito do Senhor está sobre mim, igual a o número 4, não é? Do candelabro, lembra? Ruá Adonai. O Espírito do Senhor está sobre quem? O Mashiach. E ele vai dizer isso também lá no Novo Testamento, quando chamam ele, escolhem ele para fazer a leitura da Torá naquele dia, ele escolhe essa passagem, não é? Porque o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, e a proclamar o ano aceitável do Senhor. Louvado seja Deus. Estão vendo aí como Deus é maravilhoso? Agora tem um detalhe que eu quero deixar também nessa mensagem. É uma partícula do hebraico, et. Essa partícula et vai colocar Jesus em todos os eventos das Sagradas Escrituras. Para você ter uma ideia, que é desde o princípio, não é só na festa de Hanukkah, da Menorá. Beleza? Daqui a pouquinho eu trago essa mensagem para você. Vamos para essa mensagem agora que eu vou mostrar, que eu tenho gravado. Prestem bem atenção, pessoal, nessa transmissão minha aí. Yeshua, Jesus, como você o conhece. Deixa eu te revelar aqui uma pérola da espiritualidade sobre Jesus, que vai aumentar ainda mais a sua fé no Salvador. No livro de Mateus, capítulo 4 e versículo 1, está escrito dessa maneira:
em hebraico. Leman hadiberah, Leman hadiberah et Yeshua, Haruk Nazan As, Yenasehu Hassatan. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Se liga aí nessa palavra predestinada a Jesus, que foi realizada pelo sumo sacerdote séculos antes de Jesus vir ao mundo. A predestinação de Jesus como o cordeiro ou como o bode que é levado lá para o deserto, para ser sacrificado pelo pecado do povo. Olha a curiosidade do alfabeto hebraico que eu mostro para você agora. Dá uma olhadinha aí, o que você está vendo aí? O Aleph, a primeira letra do alfabeto hebraico. Olha o símbolo do hebraico fenício ou do hebraico paleolítico, o hebraico bem primitivo. Isso aqui representa o que para você, meu irmão evangélico, cristão? Né? A figura aqui representa o que? A cabeça de um touro com chifre ou um bode, ou um cabrito, ok? O chifre é representado na simbologia hebraica, na simbologia espiritual. Ele representa, não é Satã, demônio, diabo, nada disso. Chifre é símbolo de poder, tá bom? Jesus é poderoso ou não é? Ele é poderoso. Dá uma olhadinha aqui, ó. O Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico. Há indícios que esta letra tenha sido originada a partir de um hieroglifo egípcio, que representava a cabeça de um touro. Okay? Os fenícios utilizaram uma representação semelhante à hebraica e que posteriormente deu origem ao alfa grego, e daí a forma latina, A. Na ilustração abaixo é possível observar a evolução gradual do Aleph hebraico até assumir a forma atual. É curioso também observar como a letra A do alfabeto latino teve origem a partir das primeiras formas do Aleph hebraico. Olha que coisa interessante, gente. Vou aumentar aqui, tá bom? Bom, então aqui nós temos aqui, ó. Tá vendo? Ó, hebraico. O Aleph em hebraico é representado por esse símbolo, por esta figura, ilustração e desenho de um touro, de um cabrito ou de um bode. E vai indo, né? As formas, ó, o A e um risco, um chifre, ó, o A e um chifrinho aqui, tá vendo? Muito bem. Vai indo, e agora a forma mais atual da letra Aleph, que é essa e essa, que para o grego e para o latim vai dar essa aqui, ó, grego, romano, e o número é 1. Observou isso? Muito interessante, olha aí, ó. Tá vendo? Ó. E aqui mais uma vez o Aleph, ó, representando aqui a cabeça de um bode, o tracinho do A invertido, né? E o chifre, ok? E aqui vai para a parte grega. Muito bem. Agora você vai começar a entender um pouco da leitura que eu vou fazer para você, uma atenção às escrituras sagradas, para esse detalhe aqui, esse alfabeto hebraico, né? Desde o primitivo até o atual. Então, uma olhadinha, que curioso, pessoal. Lembra da letra Aleph em hebraico? Olha ela aqui, ó, a letra Aleph em hebraico. Hoje ela é representada por essa forma, né? Na forma primitiva, Aleph está aqui, e olha só a forma primitiva do Aleph aqui, um touro, ok? E a última letra do alfabeto hebraico é representada por uma Tav, ó, por uma Tav aqui moderna,
a sua mudança. E olha só a parte mais primitiva, por uma cruz, ok? Ou seja, o cordeiro, ou o bode, ou o carneiro, que é sacrificado para o pecado do povo, ok? E o final da letra Tav. Jesus diz, eu sou o Aleph em hebraico e o Tav em hebraico. O primeiro e o último, ou seja, a última letra que Jesus traz para si, para a sua vida, para a sua carreira, para a sua missão, é o Tav. E o Tav, da forma paleolítica, primitiva do hebraico, o símbolo é uma cruz. Viu isso? Então vamos agora ao que interessa nas escrituras hebraicas. Esse enigma, essa forma de decifrar, de entender de uma vez por todas que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A primeira letra em hebraico, o Aleph, na figura de um touro, de um bode com chifre. E a última letra do alfabeto hebraico, o Tav, ou tal, Tav, na figura de uma cruz. Quem foi levado ao matadouro como um cordeiro mudo? Quem foi que foi crucificado? Cordeiro, Aleph. Morte, crucificação, expiação pelo pecado do povo. Quem? Senão Yeshua, Jesus. Mas olha que interessante. Então, Mateus 4, versículo 1, está dizendo, eu estou usando o alfabeto hebraico, não grego. Tá bom? Então lá está escrito, né? Leman ha-midebarach, Leman ha-midebarach et Yeshua, Haruach Nassan As, Espírito, Yenasehu Hassatan. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mas olha que interessante. No tempo de Moisés, de Moshe, para o pecado geral do povo ser expiado, ser relaxado, né, ou ser perdoado, o que o sacerdote fazia? O sacerdote pegava um bode e levava para onde? Vamos dar uma olhada nisso daqui. O livro de Vaikra, que é Levítico em hebraico, vai nos dizer o seguinte. Vaikra, Levítico 16, versículo 9. Olha que impressionante isso, gente. Não é? Vai nos dizer assim em hebraico. Vehikeriv Haron, Vehikeriv Aharon, et Chasa'iv, Asher ala Halai Chagoral, Layechva, Veasahu, Ka'atat. O que está falando aqui, direto do hebraico, lá da Torá, no livro de Vaikra, Levítico 16, 9. Vou repetir. Vehikeriv Haron et Chasair, Asher ala Alaiv Chagoral, Layechver, Veasahu, Ka'atat. Então, para chegar o bode, sobre o qual cair a sorte pelo Senhor, e o oferecerá para a expiação do pecado. Viu? Quem levou Jesus para o deserto? Ali começou a obra da expiação. Jesus começou a se entregar ali como bode emissário. Entende? Aleph, o desenho do chifre, como bode emissário para o pecado do povo. Yahodei, judeu, e também para o pecado de toda a humanidade. Isto é amor. Mas, no versículo 10 de Vaikra, Levítico 19, 10,
diz assim, concluindo, Levítico 16, versículo 10, que em hebraico é o livro Vaikra. Vaikra 16, 10, conclui dizendo dessa maneira, Verassair Asher Alaiv, Hagoral Lazazer ou Azazer e Aumad Kai. Lepenei a viver Lekaper, Alaiv, Lehalar, Oto Lazazer, Kamidebará. O que quer dizer isso? Do hebraico para o português? Quer dizer, mas o bode sobre que cair a sorte, para ser bode emissário, bode enviado, uma missão, apresentar-se-á vivo perante o Senhor. O Senhor para fazer expiação com ele, para enviá-lo ao deserto como bode emissário. Olha que lindo. A sorte caiu sobre Yeshua, sobre o filho. Não foi uma obrigação, viu, crente, evangélico, viu, cristão? Não foi uma ordem expressa direta, um castigo. Não. Foi uma sorte. Jesus estava lá na eternidade e a sorte caiu sobre Jesus. Ele o recebeu com muito carinho, com muito amor, por amor a mim, por amor a você. Eis um dos mistérios revelados, pérola de grande valor da espiritualidade, um dos motivos pelos quais Jesus foi levado para o deserto e sofreu as tentações na sua parte humana. Ame Jesus. Jesus é o Salvador. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Bom, então vocês viram lá aquela minha live no meu canal de YouTube que eu mostrei, falando sobre a letra Aleph, a primeira letra do alfabeto hebraico, Aleph, e a última letra, a letra Tav, do alfabeto hebraico, ok? E por que eu coloquei isso? Para vocês entenderem. Porque Jesus está presente em tudo. Existe uma partícula no hebraico, et, que é mais ou menos isso. Essa junção de duas palavras, duas letras, Aleph e Tav. Isso significa estar junto, estar com. Jesus está com Deus, sempre esteve com Deus e Yeshua desde o princípio da criação. Você está entendendo? Por isso que Yeshua esteve no Hanukkah. Por isso que ele é a luz, ele é o que iluminou, se fez presente ali na festa do Hanukkah, da dedicação. Espiritualmente e também fisicamente, conforme João, capítulo 10. E você acha então que Jesus disse em grego, uma língua pagã, não é? Você acha que Jesus disse em grego? Você acha que ele falou para você? Você acha que ele escreveu, ele disse essa palavra em grego? Ego emin to alpha kai to o arkekai telos legem kyrios roteos ro on kai ron en kai ro ercomenos ro pantocrator? Você acha que ele disse eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim em grego? Não, ele não disse isso em grego. E teria dito isso em hebraico. Esse é o idioma em que Jesus, na realidade, disse: eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o alfa e o ômega, mas não é alfa e ômega, ok? Jesus não teria usado uma situação tão sublime, tão plena, tão poderosa, tão espiritual, com um idioma pagão, o idioma grego, de jeito nenhum. Ele teria usado o idioma hebraico das coisas santas de Deus. Jamais ele teria dito, eu sou o alfa e o ômega. Não, Jesus na verdade disse, eu sou o Aleph e o Tav, ok? O Aleph e o Tav.
E em hebraico ele diz assim, Ani, eu, Ani Halef Vechatav Rosh Vasof Neum Yehovah Elohim Harover Verai Verayah Veyavou Elohei Tsevaot, Tsevaot, ou seja, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim em hebraico. Por que isso? Porque somente no hebraico nós vamos ter, né, a letra Aleph, ok? A primeira letra, a letra Aleph no hebraico, ela vai lembrar o quê? A letra Aleph no hebraico. Você sabe dizer o que a letra Aleph vai lembrar no hebraico? Vou te mostrar já já. Bom, e aqui nós temos. Por que ele jamais diria isso em grego? Porque o desenho da letra, da primeira letra, alfa, e o último desenho da letra ômega, alfa e ômega em grego, não tem nada a ver, não remete a um desenho antigo de um bode ou de um cordeiro, ok? Já no hebraico, a letra Aleph, né? A primeira letra em hebraico, Aleph, antigamente ela era escrita, feita com um desenho semelhante a um touro ou a um cordeiro, ok? E a última letra, Tav, no hebraico, lembra uma cruz no seu começo. Olha aí, desde o princípio já, como diz no árabe, maktub, já predestinado, não é? O cordeiro, aqui, morto numa cruz. E ele é a luz do mundo, o candelabro, a luz que ilumina os candelabros, os 7 Espíritos de Deus. Vocês estão entendendo isso? Então Jesus teria dito em hebraico, ok? E não em grego, beleza? Jesus teria dito em hebraico, Ani Halef, né? Eu sou, ok? Ani Halef, Aleph, Aleph. Ani Aleph, Veratav. Ani, eu sou, Aleph, né? O princípio e também o fim, não é? E o Tav, ok? Ele é o cordeiro que termina, ele é o começo, o cordeiro que termina o seu sacrifício expiatório, termina na cruz, Aleph. Primeira e última palavra do alfabeto grego. Viu como tem essa completude? Viu como as coisas existem, essa sincronia espiritual? Tudo certinho, tudo bate. Não tem como, rabinos, negarem Yeshua como o Cordeiro de Deus. Ok? Portanto, prestem bem atenção. Não deixe ninguém apagar a luz que tem em você. No começo, dia 4 até o dia 14 do mês de dezembro, começa a festa da Hanukkah. Festeje também, acenda 8 velas, 8 lâmpadas na sua casa, bonitinho. Cada dia você acende uma, ok? E faça as suas orações a Deus em agradecimento. A luz, que é Jesus, nunca deixe faltar o azeite. O azeite pode estar pouquinho aí em você, meu irmão. Mas não deixe que os invasores, como Antíoco Epífanes, né? Hoje de forma figurada, pastores, né, padres, líderes religiosos falsos, não estou colocando no sentido generalizado, mas os falsos, os cães gulosos, os falsos profetas, os malandros, os estelionatários da fé, né, os que não creem em Deus, usarem você como comércio, tá bom? Não deixe que ninguém te machuque, não deixe nem na sua casa, na sua parentela, na sua empresa, não deixe que ninguém contamine você, né, colocando coisas abomináveis dentro de você, como o Antíoco Epífanes colocou no templo lá, tirou a lei, fez questão de destruir, queimar a lei de Deus, a palavra de Deus, para colocar leis pagãs. Cuidado com o que as igrejas, as teologias e as pregações têm colocado no seu coração. Cuidado com o modernismo, não é? Das pregações, dos pregadores do evangelho de hoje. Muito cuidado com isso. Jesus disse aí, como nós vemos no Isaías 53, não é? Ou Isaías 61, que o Espírito do Senhor está sobre ele, ele veio para pregar as boas novas do Senhor, o ano aceitável do Senhor. E Yeshua já veio e já nos ensinou isso. Não tem
outro evangelho, não tem outra renovação, não tem outra teologia, não tem outra pregação, não tem outra modernidade. Cuidado com o que estão pregando para você na igreja e fazendo de você não um templo de Deus, mas um templo de Zeus, um templo pagão, cheio de demônios, cheio de coisas horrorosas, né, que são sacrifícios, são rituais, são campanhas que fogem, não é, ali do bojo bíblico do que Deus nos deu. Por mais pequenininha que seja a sua luz, ou por pequena quantidade que tenha de azeite dentro de você, abra o seu coração para a mensagem do Evangelho, para o Espírito Santo na sua casa, e creia que um milagre pode acontecer. Assim como na festa de Hanukkah, o Espírito Santo pode se fazer presente, o Espírito do Senhor, na sua vida e acender todas as luzes que você precisa. Você é um candeeiro também. Deixa que o Espírito Santo produza o azeite, que o azeite se conserve dentro de você e que a chama do Espírito Santo possa iluminar você sobre tudo isso que está acontecendo. Luz não só aquece, não só queima, mas ela ilumina e revela a escuridão e mostra, né, tudo aquilo que não presta. Deixe que a luz de Deus abra o seu entendimento. Você que está na Assembleia de Deus, está na Deus e Amor, que está nessas igrejas, na Universal, na Mundial, permita que o Espírito Santo abra a sua visão espiritual, né, e comece a fazer com que você venha queimar tudo aquilo de errado que você fez nessas igrejas, as doutrinas loucas, os usos e os costumes, tudo aquilo para adorar, não a Deus, mas a Zeus, um Deus pagão, para adorar o homem, para ser adorado como Antíoco Epífanes também queria ser adorado, não é? Como os romanos, na religião romana, também queriam ser adorados, os imperadores, como deuses. Adore a Yeshua, a Yahshua, adore a Jesus, adore a Deus em espírito e em verdade. E é aí que dói, a verdade é que dói, porque em espírito é fácil, mas em verdade, quando você dá de frente com o pastor, te enganando, falando que você tem que pagar o dízimo, dar oferta, que você tem que fazer sacrifício, fazer campanha, e Deus nunca pediu isso na Bíblia Sagrada. E aí? Mentindo para você que se você não der, você vai para o inferno, mentindo para você que se você sair da igreja, você é um desviado, você vai ficar cheio de demônio, tudo isso é conversa para boi dormir. Busque a Deus na sua casa, ame a Deus na sua casa, clame a Ele por Ele, viva Ele na sua casa e pratique a caridade e o amor. Esteja junto com o povo judeu nessa festa de Hanukkah. Jesus se fez presente e Ele também se faz presente na sua vida, todos os dias. Não deixe ninguém apagar a sua vela, o seu dom, o seu chamado, a sua vocação, ok? Deus é bom demais e a sua misericórdia dura para sempre. Até a próxima live. Que Deus te abençoe.